Uma boa tarde para você que talvez já tenha almoçado. E hoje é Sexta-feira Santa. E hoje nós estamos dando continuidade aos nossos 21 dias do Evangelho de João. E hoje nós vamos estar lendo o capítulo 19 do Evangelho de João. Então você que está chegando nesse momento, agora nós estamos com algo diferente, nós estamos conectados no YouTube também. E aí eu não consigo visualizar todos os que estão chegando, por isso eu vou entrar aqui no meu celular também, para que eu possa visualizar quem está chegando para assistir a live. Então vamos esperando os irmãos chegarem, porque eu vou ter que olhar aqui do meu celular para ver se eu consigo dar oi para os irmãos, para ver quem que está chegando, para nos acompanhar. E hoje eu assim estou olhando aqui para eu ver vocês. Não sei se eu vou conseguir ver mesmo assim para dar oi aqui do meu celular, porque como eu tô numa outra parte. Sim, agora eu tô conseguindo ver aqui. Tá chegando a Poliana, a irmã Poliana, a irmã Mara. Agora sim estou vendo vocês aqui pelo meu celular. E agora tá um pouquinho diferente porque tá saindo pela plataforma do YouTube junto, então no celular que eu tô gravando eu não consigo ver quem que tá chegando. Mas pelo meu aqui eu consigo. E hoje é comemorada a Sexta-feira Santa e eu acho que se nós tivéssemos tentado ou imaginado, não ia dar bem certo como está dando hoje no capítulo da crucificação, visto que essa campanha era para ter começado uma semana antes e a gente não começou devido ao início da quarentena e um atraso do calendário da igreja. E hoje, justamente hoje, nós vamos estar lendo o capítulo 19 do livro de João, onde Jesus ele é crucificado. Então eu só vou compartilhar aqui com os meus amigos também essa live. Acho que consegui. Isso aí. E aí, se você puder compartilhar também, eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas nessa palavra, que é uma palavra maravilhosa, que vai falar sobre Jesus sendo crucificado. Na verdade, para muitos, o diabo aqui ele se divertiu muito com todas as coisas que os homens fizeram para Jesus. Mas nós sabemos que era o início do triunfo de Deus, do triunfo de Jesus sobre a morte. E hoje nós vamos estar lendo aqui e vamos estar comentando o capítulo 19 com vocês. Então, que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos que estão nos assistindo, a Joyce, o Paulo, o Plínio, o Malfatti, todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Então vamos começar a leitura. Capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve o rei dos judeus, e batiam-lhe no seu rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que eu não acho nele motivo de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer. Não encontro base para acusá-lo, dizia Pilatos. Os judeus insistiram: Temos uma lei. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César.
Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritavam, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou para ele ser crucificado. Então aqui nós vemos, nesses versículos que nós lemos, do capítulo 19 do livro de João, que eles fizeram primeiramente aqui uma caricatura de um rei. Na verdade, os próprios judeus queriam matar a Jesus. Como nós vemos lendo desde o princípio do livro de João, os sacerdotes, os judeus, tinham inveja de Jesus e procuravam matá-lo. Então colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, colocaram nele uma capa de púrpura, colocaram também um cetro em sua mão e diziam: este é o rei dos judeus. E os soldados o esbofeteavam e batiam nele. Então, eles aqui faziam uma caricatura de rei, né? Porque uma pessoa assim, derrotada, apanhando, com certeza não era um rei. E eles estavam fazendo isso com Jesus. E aí Pilatos, ele não vê acusação em Jesus. Ele não vê, mas os sacerdotes disseram não. Se você não crucificá-lo, isso vai chegar a César. Porque ele se diz rei, e se você não executar essa sentença, porque na nossa lei diz que homem nenhum pode se chamar de rei, então isso vai chegar aos ouvidos de César e vai complicar para você. Então Pilatos acabou ordenando a crucificação por esse motivo. E lá no versículo 17 continua a palavra de Deus. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. E ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa para pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que este homem se dizia rei dos judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Então aqui os judeus estavam revoltados, porque com certeza Pilatos foi usado por Deus nesse momento, e o próprio Senhor Jesus diz ali nos versículos anteriores, quando Pilatos conversava com Jesus e Jesus não respondia para Pilatos, e Pilatos faz uma indagação: mas você não sabe que eu tenho o poder tanto de te libertar quanto o poder de te crucificar? E nesse momento Jesus ele abre a boca e diz assim: você não tem autoridade nenhuma sobre mim, se aquele que está lá em cima não te desse essa autoridade. Então Jesus ele tinha plena consciência que a sua vida, o seu destino e propósito estavam nas mãos do Pai. E aí então Pilatos ele não queria crucificar Jesus, mas sob a pressão dos sacerdotes judeus, então, e o seu cargo também poderia estar em risco, então que ele ordena a crucificação de Jesus e ordena também que escrevam essa placa em cima da cruz, dizendo assim: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E os sacerdotes ficam furiosos, porque isso foi proclamado nas 3 principais línguas da época: hebraico, aramaico e latim. É como se hoje estivesse escrito lá em inglês, espanhol e mandarim. Então estava proclamado. E aí os judeus foram lá reclamar com Pôncio porque ele tinha escrito daquela forma. E Pilatos disse: o que está escrito, está escrito. E aí não se pôde mudar isso, e gostem ou não de Jesus, ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor, e isso foi proclamado
desde antes da fundação do mundo e reafirmado nesse momento da crucificação para todos os povos. Isso é algo tremendo, maravilhoso. Esse texto aqui ele é profundo. Então diz lá no versículo 23, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as suas roupas e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos dividir por sorte quem ficará com ela. Era uma túnica bonita. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Dividiram as minhas roupas em si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Estava profetizado isso lá em Isaías. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu Maria em sua família. Olha que tremendo isso, que maravilhoso. Jesus, naquele momento, ele viu o sofrimento da sua mãe. Maria sabia que ele não era o seu filho, que ele era Deus. Mas para Maria, ele era o seu filho. Ela o amamentou, ela viu os seus primeiros passos, o seu primeiro tombo. E Jesus se compadeceu dela naquela hora, porque qual mãe não sofre vendo seu filho sofrer? E aí Jesus lá da cruz olhou para João, porque João era o discípulo amado de Jesus, e disse para João, eis aí a tua mãe, e disse para Maria, eis aí o teu filho. Passando então esse amparo para Maria, Jesus não deixou a sua mãe desamparada. E eu creio que naquele momento ele olhou para João, porque naquela altura João devia ser o mais parecido com ele, na questão de amor, na questão de cuidado. Então ele falou para João, eis aí a tua mãe, dando esse amparo então para Maria, porque sabia que João ia ser amoroso, ia cuidar muito bem da sua mãe. Aleluia! E no versículo 28 diz assim a palavra, mais tarde, sabendo que estava tudo concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria seria sábado especialmente sagrado, né? Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados para tirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, os soldados perfuraram o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu disso deu testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Então aqui se cumpre a escritura, nós sabemos, não podemos hoje estudar detalhadamente todos os significados da crucificação, todas as peculiaridades, como era o método de tortura romano e o quanto o Senhor Jesus sofreu. Mas nós sabemos que ele sofreu muito. Nós sabemos que o método de crucificação dos romanos era algo muito doloroso, era algo terrível.
E aqui nada do que eles costumavam fazer, que era quebrar as pernas, já havia sido profetizado que nenhum osso do corpo de Jesus seria quebrado. Então eles somente furaram o lado e saiu água e sangue. E também sabemos que há um significado em tudo isso, e que você possa também procurar aprender mais desse significado da crucificação de Jesus. E para a gente concluir, no versículo 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, lá no capítulo 3 do mesmo livro que estamos lendo de João, que era um dos principais da sinagoga. Então, Nicodemos e José de Arimateia serviam ao Senhor secretamente. Então, nós sabemos que muitas pessoas simples servem ao Senhor Jesus. Muitas pessoas que são desprovidas de recursos financeiros, mas também há muitas pessoas que têm muitos recursos que entregaram a sua vida para Jesus. E nós vamos ver aqui que José de Arimateia, ele serviu ao mestre agora, nesse momento, com os seus recursos preciosos. Lá na continuação do versículo 39 diz que Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Isso era muito precioso, isso valia muito dinheiro. Tomando o corpo de Jesus, os dois os envolveram em faixas de linho com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, o sepulcro que era de José de Arimateia, que ninguém jamais fora colocado. José de Arimateia tinha aquele local, que era um local privilegiado, que ninguém tinha sido colocado. José de Arimateia ofertou aquele sepulcro a Jesus, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali, porque para os judeus eles guardavam o sábado, então eles fizeram isso, o sepulcro ficava perto e ali eles colocaram, naquele jardim, eles colocaram Jesus ali. E aí nós vamos ver amanhã a continuação dessa história linda, dessa história maravilhosa de redenção. Então aqui nós vemos por tudo que o nosso Senhor Jesus passou, por mim e por você. Muitos não entendem por que ele tinha que morrer na cruz. Mas se qualquer um de nós morrêssemos na cruz, nós morreríamos pelo nosso próprio pecado. Por isso que Jesus, ele sem pecado, morreu por nós. Porque se ele tivesse apenas um pecado, ele morreria pelo seu próprio pecado. Mas nós precisávamos de um sacrifício puro, um cordeiro sem mácula, sem ruga. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele não morreu pelo seu próprio pecado, porque ele não tinha nenhum. Ele morreu pelo meu e pelo teu pecado. Então nós podemos nos alegrar, porque os judeus, ninguém matou Jesus, mas ele deu a sua vida para tornar a tomá-la. E nós vamos ver isso nos capítulos seguintes, e é por isso que nós comemoramos a Páscoa, porque a Páscoa não é só a morte, mas a Páscoa, ela é a morte, porque Jesus, ele não foi vencido pela morte. Quando Jesus morreu, na verdade, ele venceu a morte. Então é por isso que nós comemoramos a Páscoa, tão importante quanto o nascimento é importante a morte, porque na morte Jesus cumpriu o propósito para qual ele veio. Jesus, ele veio com esse propósito de morrer por nós, de morrer em nosso lugar. Então eu estou olhando aqui no meu celular, a Cirlei está conosco, que saudades, a Gislaine Martins, muitos têm entrado aqui, o Itinha,
Louvado seja o nome do Senhor. Vários irmãos estão aqui. Eu consigo ver a fotinho. Se vocês mandarem um aceno ali, eu consigo ver. A Jurema, daqui a pouco vai estar aí, né, Ju? Um beijo para vocês. Então, que Deus abençoe. E amanhã e domingo terminamos a nossa campanha de 21 dias. Então, esse livro de João ele foi precioso. Você que acompanhou, eu tenho certeza que a tua visão em relação ao Evangelho, em relação à obra de Jesus, ela cresceu em fé. Então, que Deus te abençoe. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que tem acompanhado esses 21 dias e pedir a tua bênção sobre cada uma delas, pedir a tua proteção. Eu sei que o Senhor nos ama e o Senhor ora por nós, e até mesmo por aqueles que ainda crerão na tua palavra. O Senhor nos ama assim como o Senhor ama Jesus, e isso tem sido revelado por nós. Que amor é esse que dá a vida pelos seus? Então nós podemos ter certeza que o Senhor nos ama, porque neste dia o Senhor deu a vida por nós, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e em breve tenho certeza que nós estaremos juntos. E não perca o nosso culto de Páscoa no domingo às 10 horas da manhã, vai ser um culto especial de Páscoa. Também iremos ministrar a ceia do Senhor. Prepare aí na sua casa o suco de uva, o pão. Vai ser um momento especial que você vai poder participar com os teus familiares para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus. Amém.